seja muito bem-vinda. Você é mulher que se divorciou após os 50 anos, assim como eu. Independência após a separação. Solidão ou liberdade? Sou Sandra Pereira, estou mentora e terapeuta e ajudo você, mulher 50 mais, a viver sua melhor versão. No meu dia a dia, nos atendimentos, eu noto um fenômeno da realidade atual. O crescente aumento do divórcio prateado, o divórcio grisalho, que é o divórcio de pessoas com 50 anos ou mais. Até 1977, não era possível divorciar-se no Brasil. E mesmo com a lei publicada, o preconceito com as mulheres divorciadas fazia com que o divórcio não ocorresse. Atualmente, em 20 anos, são dados do IBGE, o número de separações com pessoas de mais de 50 anos aumentou quase 30%. Por curiosidade, nos últimos 10 anos, dobrou o número de divórcio entre os casais com mais de 50 anos. Um dos cônjuges, ou os dois, decidem deixar os seus parceiros após muito tempo de relacionamento. É sabido que até os anos 70, as separações eram muito mal vistas na sociedade, com diversos casos de exclusão do convívio social, principalmente as mulheres. Você conhece ou já ouviu falar sobre casais que se mantêm juntos 30, 40, 50, até 60 anos. Todos olham para esses casais com uma certa admiração e frequentemente os parabenizam pelo fato de ser uma raridade. Provavelmente foi decidido entre eles ficarem casados em vários momentos em que eles preferiram virar as costas um para o outro. Acredito que querer desistir faz parte da decisão de estar juntos. E esses casais longínquos optaram por continuarem juntos, mesmo com as dificuldades ou vontade em algum momento de se separarem. Nós convivemos ou conhecemos também inúmeros casais que foram formados a partir de interesses familiares, unidos famílias de classes sociais iguais, de mesmas atividades produtivas e das mesmas religiões. Essas atitudes ainda são comuns em dias atuais, ao redor de todo mundo. Em relação à população idosa do momento, falando sobre casamento e separação, existem basicamente dois tipos principais. Aqueles que, mesmo infelizes e decepcionados, mantêm os costumes antigos, até que a morte os separe. E os outros, os que buscam romper com os padrões sociais, convivem diariamente com seus casamentos fracassados e aí rompem esses condicionamentos sociais. O empoderamento feminino deu coragem às mulheres de dizerem não para esse casamento que não é satisfatório. As mudanças sociais e culturais, como assim, o aumento da expectativa de vida, as alterações sobre o estigma da mulher separada, também explicam o crescimento do pedido de separação pelas mulheres, que têm 50 mais. Hoje, questões como crises ligadas à saúde, doenças crônicas, interrupção da atividade sexual, aposentadoria não estão entre os principais motivos para a separação. Já estiveram. A mulher acaba decidindo pela separação por buscar uma vida com mais liberdade, uma vida mais prazerosa, ou ter sido traída, ou não se sentir satisfeita. Além disso, a falta de atenção, de romance, de carinho, também motiva a mulher a finalizar a relação, que não está boa. Muitos filhos são pegos de surpresa quando a decisão dos pais, não pela decisão em si, mas pelo divórcio, acontecer depois de tanto tempo de casado. É como se estivessem assim, fadados a seguirem juntos, pois a vida já não teria novas possibilidades do novo, do recomeço, das mudanças. Importante é que a decisão seja bem pensada, que busque apoio emocional, profissional, para que tudo transcorra da forma mais harmônica e saudável possível. O importante fator que explica essa tendência da separação após os 50 anos de idade é a maior expectativa de vida, a busca pela independência profissional e, consequentemente, financeira das mulheres. A realidade da atual sociedade é a longevidade.
onde pessoas de 50 a 80 anos querem se dedicar a algo que faça sentido para elas. Uma busca constante de propósito de vida, do seu propósito. A maioria desses casais que tiveram filhos, esses já estão criados, independentes, casados, e seus pais, o casal, nessa fase, estão em busca de qualidade de vida, de mais saúde, de conquistar os seus sonhos e suas realizações pessoais. É um constante desafio para você, mulher, que desaprendeu durante longo período a pensar em ter prioridades individuais na família. Você se acostumou a só direcionar sua mente no coletivo. Adormeceu suas escolhas próprias, individuais. O processo de separação leva você, mulher 50 mais, para vários momentos de dúvidas, medo e até certa confusão mental. A situação é nova, traz muita frustração, muita tristeza, dor e, com certeza, sentimentos de solidão. No entanto, as mulheres estão valorizando cada vez mais a liberdade, o prazer em todas as fases da vida. Optar pelo divórcio faz parte desse contexto, desse novo contexto, e é preciso falar sobre o processo, os benefícios para quem o vivencia. Sim, porque existem os dois lados. Inicialmente, o desgaste e a tristeza, no final de um relacionamento normal, que representa o fim de um ciclo, às vezes de longos ciclos, mas, por outro lado, as experiências positivas ao reaprender, a de conhecer a si mesmo, se cuidar, se perdoar. Falaremos de algumas experiências positivas adiante. É preciso viver cada fase da separação, se permitindo um tempo para reciclar ideias, viver e digerir a dor e a tristeza. É necessário, a partir daí, poder retomar a sua reconstrução. Conte comigo para te ajudar nesse novo processo. Não precisa você caminhar sozinha. O maior desafio é olhar para dentro de si mesma, se autoconhecer e criar a capacidade de enfrentar o medo. Precisa seguir em frente, mesmo que esteja caminhando sem o seu parceiro nesse momento. Essa ação é assustadora para você, mulher, que viveu décadas acompanhada pelo seu ex-parceiro. Porém, essa ação se torna leve quando você descobrir o prazer em ficar só consigo mesma. E vai se apaixonando, é prazeroso, é viciante, é libertador. Após o divórcio, vivenciar o período de luto, viver cada fase necessária para chegar à sua aceitação, uma das principais experiências positivas é a chance de retomar sonhos engavetados que foram preteridos durante o casamento, o longo casamento. Pode ser desde fazer uma viagem sozinha, até se aventurar em aulas de dança. O importante é colocá-los em ação. Possuindo uma agenda mais livre, também é possível cuidar melhor da saúde. É possível se dedicar a atividades de trazer bem-estar no horário que for mais conveniente. E aí, a tendência é que a pessoa recém-divorciada também olhe mais para si mesma e promova a busca diária de seu bem-estar. Agora voltamos àquelas atitudes positivas para esse momento. Alguns exemplos. Colocar na agenda uma programação de massagens, fazer o corte de cabelo que você sempre quis, se presentear com um final de semana no hotel, com vista para o mar ou para a montanha, na serra, o que for de sua preferência. Eu vou aqui relatar para vocês, bem resumido, o que contaram 3 mulheres após a separação, onde descobriram como se virar sozinha e construírem uma nova história. A primeira delas, a Joana, relata que levou 1 ano para iniciar seu processo de recuperação
e que mesmo o casamento estando muito ruim, é duro esquecer os planos que foram construídos em conjunto com o ex-marido após 35 anos de casados, que após o primeiro ano, sofrendo com o divórcio, ela conseguiu virar a página com ajuda terapêutica e retomar o seu convívio social. Já madura, se permitiu ver a vida de solteira de outra forma, se sentindo completamente livre para fazer o que realmente gostava. E o que fazia bem. Ela relata que agora se diverte muito mais com os amigos e com novos relacionamentos. Só que de um jeito saudável, sem cobranças. Suas relações são bem mais estáveis em vários aspectos, porque tem conquistado uma absoluta melhora em sua autoestima, em seu amor próprio, tem viajado muito mais e redescobrido as coisas que realmente ela prioriza. Ela compreendeu que o mais importante no processo pós-separação é se colocar em primeiro lugar, é se amar. É gostoso de ouvir isso, ter acompanhado o processo, de mentorar uma pessoa com esse resultado. É muito prazeroso. A segunda, Maria Eugênia. Ela diz ter se casado muito jovem, com 18 anos, e viveu 45 anos no casamento, sem escolhas próprias, sem nenhuma prioridade respeitada. Ela diz que se casou sonhando com a versão idealizada do amor, de um apoio mútuo para as escolhas em família, e que não encontrou esse companheirismo no parceiro dela, e foi frustrando-se, e que com 63 anos de idade, e a decisão pela separação foi muito julgada e criticada por todos, tanto familiares quanto amigos, colegas. Diz ter sido um período bem difícil, assustador e muito triste. Mas o tempo veio confirmar que foi a escolha mais assertiva que fez na vida. E agora, tendo as responsabilidades das escolhas nas mãos, tendo a rédea na mão, ela deixou a estagnação e a procrastinação de lado. E o que fazendo agora as coisas acontecerem, não deixando mais escapar nenhuma oportunidade e reconstruir e viver a nova vida. Procrastinar nunca mais. E conheceu a sua força e potencial interior que ela desconhecia até então. É mais uma que foi muito gratificante ter acompanhado e ter mentorado. A terceira delas, a Sofia, contou que se casou um pouco mais tarde do que o comum, com 30 anos. E quando teve o seu primeiro filho, tinha 38 anos. Disse que quando seu único filho completou 4 anos, ela já percebeu que o casamento não estava atendendo às suas expectativas. O primeiro pensamento foi a separação. Porém, ela vinha de uma família com conceitos de que a mulher deveria abdicar toda a vida pelos seus filhos e pelo marido. E foi difícil para ela concretizar o seu pensamento, com seu filho ainda tão pequeno. Naquele momento, ela optou por continuar casada. Não teve a coragem. Então, conversou com o marido e ele tinha o entendimento de que era assim mesmo, que o passado, o tempo da convivência, tudo resolvia. Tudo se resolveria, melhoraria. Ela, então, continuou casada. E ficou mais 13 anos vivendo infeliz nesse casamento. Mas, um pouco antes da sua boda de prata, ela resolveu se divorciar. Foi quando ela me procurou para uma ajuda terapêutica. Seu filho sempre foi parceiro e entendia. Ela trabalhava e focou na sua vida profissional, deu uma decolada de positividades. A carreira já estava estabilizada, mas ela acendeu. A sensação de empoderamento e liberdade foi assustador. Foi muito bom para ela. Poder controlar suas finanças foi decisivo para seu crescimento emocional e lhe proporcionava muito prazer. Hoje, sente-se leve e não se cobra por seus novos relacionamentos.
ela sente e vive. São 3 mulheres que, como nós, são comuns, que vivem em casamentos, viveram e passaram por incertezas, tristezas, alegrias, sonhos, construções, mas muita tristeza após o divórcio, após essa decisão. Porém, elas encontraram o ponto de equilíbrio para seguirem com sua vida, profissionais e pessoais, e esbanjaram segurança nas suas novas escolhas e nos mostrando que é possível reconstruir e transformar as suas vidas, todas com ajuda terapêutica. Elas descobriram suas prioridades e a razão de viver, o que lhes impulsiona a levantar da cama todos os dias. É ou foi fácil? Com certeza que não. Porém, é imensamente possível. Principalmente quando você está acompanhada por um profissional que vai te orientar nessa nova fase, que já passou por isso também, por esses momentos. Eu vou colocar uma reflexão agora para vocês, cada um responda a si mesmo. Vocês vão pensando aí no decorrer da live sobre essas questões. Eu vou falar pausadamente. É difícil ficar sozinha? É possível gostar da própria companhia? Viver consigo mesmo é sinônimo de solidão ou liberdade? Te digo e garanto que é um aprendizado constante e diário, o convívio consigo mesma. Ficar sozinha implica em estar com a própria companhia, o que nem sempre é agradável. Recentemente, com a pandemia, muita gente foi forçada a ficar sozinha, devido ao isolamento social. Essa condição trouxe também a privação do mundo, diminuindo os estímulos externos, como ir ao cinema, viajar, ir à missa, fazer sexo, ou até mesmo ir a um bar ou a um café. Foram momentos em que passamos a contar mais com nós mesmos, sem encontrar objetos externos, sem usá-los, porque eles estavam longe, naqueles momentos, das nossas possibilidades, de uma proibição. E desconhecer a si mesmo é muito mais comum do que o que imaginamos. Nos sentimos perdidas diante da pessoa que somos, diante de quem somos, do nosso eu. A pressão social para a socialização é intensa. E não é costume dedicar tempo para mergulhar em si mesmo, para se reconhecer, para se reconectar. Socializar é um comportamento benéfico, extremamente importante para nós, humanos. Mas toda atenção é indicada para que não se forme a dependência de buscar a felicidade exclusivamente do externo, pois certamente aparecerão dificuldades. Instalar na mente a convicção de que encontrar a felicidade depende de outros é uma canoa furada. É uma furada em todos os sentidos. Você nunca deve sustentar relacionamentos fracassados, muitas vezes violentos ou tóxicos, por medo da solidão. Não, nunca. Encarar um fracasso amoroso é o preço social da crença de que a sua felicidade está atrelada ao outro. Segundo o professor Tiago Ravanello, psicanalista e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, o próprio sentimento de ser você mesmo, de pertencer um tempo a uma história, depende de reconhecimento. Por isso, temos tantos mitos ao longo da vida. Ritos como batizado, formaturas, casamento. Para ele, nesse sentido, pior do que a solidão é o silêncio. Ou seja, a incapacidade de fala ou de escrita de nossas marcas, nos contextos compartilhados. Uma vida digna de ser vivida é também uma vida que almeja ser lembrada. Por isso, tantos grupos sociais lutam por direitos de fala, de reconhecimento, pelo poder de contar suas próprias narrativas, para que elas ecoem e ela forme laços, diz o professor.
Se sentir solitário é diferente de não ter a presença de outras pessoas. O estar sozinha nem sempre é algo negativo, enquanto se sentir solitária é algo problemático. Muitas pessoas se sentem solitárias, mesmo quando estão acompanhadas. É uma relação direta com a forma que você lida com as situações e como percebe o outro em sua vida. Ainda segundo o professor, é importante conhecer a si mesma. Se você consegue atravessar esse vazio que esta solidão às vezes dá, você negocia e conversa consigo mesmo. Pode ser que você fique triste naquele momento, mas sai mais fortalecida. É como ter acesso a uma dor que humaniza você. E é isso que as pessoas não querem. Elas podem dar dor, mas saiba que a experiência da dor também é importante e muito necessária para o nosso crescimento. E ele conclui afirmando que estar sozinha pode ser libertador. Um período de solidão como este, após o divórcio, você evita que a pessoa questione a sua forma de relação com o outro. Repense o peso que é dado às falhas alheias que os outros falam ou sentem, ou dizem. Reveja o investimento que é feito na autoimagem e no quanto sustentamos as fantasias e discurso dos outros em troca de aceitação. Não permita isso. Não queira para você. Agora eu te digo, nesses momentos são essenciais, pois somente como estamos sozinhas é possível refletir sobre o que é mais importante para nós e adquirirmos a maturidade emocional, passando por processos de autodesenvolvimento. É necessário. Aproveite esse momento para se desenvolver, para aumentar sua autoestima, para se conhecer cada vez mais, para se autoconhecer e se desconectando da dependência do outro. Como especialista terapêutica, eu te lembro que a ajuda terapêutica é sempre uma aliada na busca do enfrentamento de questões que sozinha parecem impossíveis para você. Relembrando que ninguém entra numa relação prevendo rompimento, especialmente uma separação após os 50 anos de idade. Bem ao contrário. No início, há um desejo sincero de que só o final da vida coloque um tempo, um ponto definitivo nesse romance. Mas interesses e expectativas vão mudando com o passar do tempo. O término da vida a dois, que parecia ser um pesadelo, começa a revelar, após a separação, alguns pontos positivos. Algumas mulheres, como você e eu, apontam algumas vantagens. Assim, vantagens que houve após a separação, depois dos 50 anos, que viveram em longos casamentos. Para mostrar que a tristeza vai embora, algumas mulheres que eu trabalhei enumeraram algumas coisas boas, positivas. Vou citar para vocês. A evolução pessoal, conquistas na carreira, decisões de última hora, tomadas tranquila, paz de espíritos, independência financeira, autoestima, autoconfiança em altíssimo grau, resgate de sonhos, a liberdade de ir e vir, a prática de mais exercícios quando quiser, quando desejar, dar mais atenção à vaidade. Encerrando essa live, eu vou citar algumas falas dessas mulheres que divorciaram após longos casamentos e que foram após os 50 anos de idade. Enfrentar a vida sozinha gera crescimento pessoal. É um aprendizado de se colocar sempre em primeiro lugar. 68 anos de idade essa mulher. Investiu na atividade após o fim do relacionamento, com a real necessidade
de estar com a parte financeira em ordem e poder manter, adquirir uma confiança profissional maior nessa busca que me fez crescer e me sentir mais fortalecida. Descobri o valor que eu tenho, 67 anos de idade. Conquistei a liberdade de ir e vir, sem ter que dar satisfação ao outro. E nem olhar para o relógio toda hora quando eu estou no evento. Isso é libertador. 57 anos. Cuido mais de minha saúde. E escolho as atividades prazerosas que fazem sentido para mim. Aprendi a praticar yoga. Me apaixonei e ajudo outras pessoas. Estou mais leve e solta. 57 anos. Desenvolver a confiança em si mesma se reverte em fortalecimento pessoal e profissional. Adquirir autoestima e autoconfiança após o divórcio, 72 anos de idade. Lindo! Os sonhos esquecidos, que vão desde aprender um instrumento ou aprender um idioma, até viajar sozinha, saiu da gaveta esses pontos, esses sonhos. É uma conquista muito especial. Quando voltei a estudar aos 55 anos, prestei um concurso e consegui um novo emprego, hoje com 65 anos. Sua agenda hoje é livre para fazer o que bem entender. As minhas malas estão sempre prontas para as viagens que surgirem. 56. Pude comprar um novo apartamento após a separação. Menor, mais simples, mas que eu possa arcar com a manutenção dele, com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio esforço. Foi muito esforço. Mantenho o meu conforto. Isso não tem preço, 70 anos. Aprendi a dar atenção a mim mesma, me cuidar, me amar, me apaixonar por mim, 66 anos. E agora, meus amores, estamos chegando ao final dessa live. E eu tenho um convite especial para você. É para que você participe de um evento 100% gratuito, 100% online, que foi feito para você, mulher com mais de 50 anos, divorciada, que faz parte do divórcio prateado, do divórcio grisalho. É uma masterclass que vai acontecer 27 de junho, agora, quinta-feira, às 20 horas. É uma masterclass que é fechada só para quem se inscrever. O link vai estar aqui embaixo no chat para que vocês se inscrevam. E o tema são 5 passos para você se adaptar após a separação. Vai ser muito bom. A Masterclass foi criada e desenvolvida com muito carinho por mim e por minha equipe para vocês. Para você, mulher, que passou por um divórcio após os 50 anos, para que você saia do ponto que está e chegue à nova versão de si mesmo, a melhor versão. E eu estou aqui para te ajudar e orientar a você viver a sua melhor versão. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui na live. Beijo no coração e te aguardo lá, hein? Na nossa Masterclass. Beijos.